Olá, tudo bem com vocês? Sou Marcelo Caetano, sou sócio do Grupo Venda Mais, estou aqui para bater um papo com vocês hoje sobre esse assunto que eu tenho trabalhado já há muitos anos, que é chega de desconto, venda valor antes que seu lucro acabe. Chega de desconto é o assunto, é o nome, do meu segundo livro, graças a Deus um best-seller, um livro que vendeu muito e ainda vende muito pelo Brasil, deve estar esgotado inclusive nesse momento, que fala sobre a dificuldade que as empresas têm de vender valor ao invés de vender preço. E o quanto as empresas acabam investindo em desconto, investindo em reduzir preço e o quanto isso compromete o seu resultado no médio e longo prazo. É claro que se eu for falar com você aqui e falar, é fácil não dar desconto? Não, não é fácil. Dar desconto é o caminho mais fácil e mais preguiçoso para a gente conseguir vender mais. O grande problema é que muitas vezes reduzindo o preço, vendendo mais desconto, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba comprometendo o posicionamento e resultado da nossa empresa. Então, a primeira parte da nossa conversa, ela é extremamente estratégica. Você precisa decidir de que lado você está. Se você está do lado de quem vende preço e vai competir por eficiência operacional, por custo baixo, por mercado que está aí e que existe e que é muito grande, ou você vai vender diferenciação. Essa decisão filosófica e estratégica, ela é o ponto de partida para qualquer conversa que você fale sobre desconto, sobre preço, sobre qualquer outra coisa. Porque você tem dois cenários para trabalhar. Um cenário é o que não trabalha diferenciação, mas trabalha eficiência operacional, e o outro que trabalha diferenciação, que antigamente não tinha que ter eficiência operacional, só a diferenciação garantia o processo, mas hoje em dia você tem que ter diferenciação e também eficiência operacional como fator chave do seu negócio. Então veja, quando você define que você vai vender diferenciação, você precisa, em primeiro lugar, responder perguntas super importantes, que é por que o nosso produto é realmente, ou o nosso serviço é realmente diferenciado no mercado. E você precisa criar uma lógica de sustentação dessa diferenciação. Às vezes a diferenciação está no produto, às vezes a diferenciação está na maneira com que você faz o produto chegar até seu cliente, ou seja, no jeito de você vender, e outras vezes nos serviços que são prestados junto com o seu produto. Então, por exemplo, serviço que é prestado junto com o seu produto. Logística. Esses dias fiz até uma postagem nas minhas redes sociais. Logística é uma diferenciação. Logística tem muito valor. Logística vale muito desde que você use isso de uma maneira estratégica. Eu já vi dezenas de empresas, dezenas de vendas acontecerem porque o vendedor e a empresa estavam preparados para criar uma lógica de demonstração de que a sua logística suplantava a diferença de preço de um concorrente. Ou seja, que entre você ter um preço mais baixo e você poder ter um estoque mais baixo, receber o produto mais rapidamente e trabalhar o processo logístico de uma maneira eficiente, valia mais a pena você pagar mais caro pelo produto, um valor maior pelo produto, porque a logística era um fator diferencial. E a gente vive num momento hoje da economia, do mundo, da velocidade, que logística, por exemplo, que não é o fim de muitas empresas, mas ela é um meio de agregar valor muito fortemente. Eu quero contar aqui uma história que eu contei num artigo que saiu na Venda Mais sobre um cliente que a gente atende que vende tijolo. Tijolo. Tijolo, você vai falar, cara, tijolo é commodity, né? Só que ele vende tijolo 30% mais caro que os concorrentes. Você vai falar assim, Caetano, ele vende tijolo 30% mais caro que os concorrentes porque o tijolo dele é muito melhor que o dos concorrentes? Sim, o tijolo dele tem certificação, tem uma série de vantagens em relação aos tijolos dos concorrentes, certo? Mas ele tem um diferencial logístico. Ele leva o produto até a obra, entrega o produto no segundo, no terceiro andar de uma obra. E isso significa que pequenas construtoras, mestres de obras que compram recorrentemente deles, não precisam pegar o produto lá no chão e colocar o produto lá em cima. Quem trabalha com obra recorrente sabe o quanto custa carregar o tijolo lá dentro. E eles têm caminhões Munk super legais, super modernos, vai lá, controle remoto, joga o produto lá em cima na obra, coloca o produto lá em cima na obra. Então veja, ele entrega rápido, coloca o produto no lugar certo. Você acha que esse empresário muitas vezes na vida passou por uma pressão absurda para vender preço mais baixo?
Meu Deus do céu, inúmeras vezes ele foi pressionado para vender preço mais baixo. Mas a decisão dele sempre foi como eu consigo agregar mais valor no produto e no serviço que eu vendo. Não é sobre vender mais barato, é sobre fazer o meu produto, que tem alta qualidade, chegar no cliente da maneira que seja mais eficiente para o cliente. Então veja, essa empresa usou a logística e a qualidade do seu produto, mas muito da logística, como um diferencial competitivo, como uma relação diferenciada com o cliente. Então, o produto dele é melhor que o dos concorrentes, sim, mas é o produto, é um tijolo. Mas ele conseguiu pegar a logística e fazer da logística um diferencial. Volto a dizer, inúmeras vezes esse cara já foi pressionado para vender mais barato. Inúmeras vezes já falou, cara, se a gente vendesse mais barato, a gente ia vender muito mais. E a resposta dele sempre foi a mesma. Eu prefiro vender com diferencial e assim conseguir efetivamente mais resultado. Esse é o chega de desconto dele. E de que maneira a sua empresa trabalha o diferencial, a prestação de serviço para criar uma jornada ou uma experiência para o cliente que realmente valha mais o cliente pagar mais pelo produto e pelo serviço que você consome. De que maneira você investe nisso e em trabalhar diferenciação. Então aí é o segundo ponto, né? Trabalhar preço ou trabalhar produtos e serviços diferenciados. Quando você decide trabalhar produtos ou serviços diferenciados, certo? Você precisa pensar seriamente de que maneira você está trabalhando, certo? Para reforçar essas diferenciações. E de que maneira toda a sua estrutura está preparada para vender essa diferenciação. Tem um ditado que eu gosto muito que é assim, né? Pô, você tem dois lados, o lado bom e o mal dentro de você. Qual lado vai crescer mais? Qual lado vai ter mais? Qual ser vai crescer mais, né? O agressivo ou vai crescer o ser mais inteligente? Qual mais? O que vai crescer mais vai ser o que você investir mais tempo e energia. Então veja, se você passa mais tempo e energia pensando em como você deixa o seu produto mais barato, a sua empresa, você já sabe para que lado que ela vai. Ela vai para vender produtos e serviços cada vez mais barato. Se a sua empresa gasta mais tempo e energia pensando em como vender produtos diferenciados, você já sabe para que lado ela vai. Ela vai para trabalhar cada vez mais diferenciação. O grande problema é que as vozes dentro da empresa que falam em vender o produto mais barato, elas são muito mais numerosas do que as vozes que falam em agregar mais valor ao produto e ao serviço que a gente vende. Então, naturalmente, a empresa vai sendo atraída para o polo de venda de preço, para o polo de venda de produto cada vez mais barato. Então, essa definição clara na cabeça do líder, na cabeça do empresário, o nosso negócio não é vender o produto mais barato, mas o nosso negócio é vender a diferenciação do produto, essa é uma estratégia super forte. Vou contar para vocês, por exemplo, a indústria de medicamento, uma das maiores indústrias do mundo. Não vou falar qual indústria, mas conheci de perto uma indústria suíça de medicamento, certo? Que ela trabalha com dois pontos super importantes. Enquanto o medicamento tem patente no mundo, a produção é deles. Eles produzem, eles fazem o remédio, eles fazem tudo, eles embalam o remédio, eles entregam a partir da fábrica deles. Quando o produto perde patente, e o produto quando perde patente ele perde tipo 80% do valor dele de mercado, porque aí os outros produtos genéricos começam a concorrer com ele, eles pegam esse mesmo produto, você vai falar, Caetano, eles param de fabricar o produto? Não, eles não param de fabricar o produto. Mas eles estão sempre desenvolvendo um novo produto para produzir na sua fábrica que vai ter a patente e eles colocam esse produto para ser produzido em fábricas terceirizadas. Quando eles jogam esses produtos para ser produzidos em fábrica terceirizada, eles sabem, os terceiros produzem produto de custo baixo, eu, como matriz, né, como dona do produto, vou averiguar e verificar a qualidade do produto que eles estão fazendo para mim, mas eu vou investir na produção do produto que seja realmente diferenciado. Veja como isso cria gatilhos espetaculares dentro de uma organização e como a organização pode se aproveitar desses gatilhos para ter mais resultado. Então veja que quando você tem claro qual é o seu negócio e qual é o seu jeito de trabalhar valor, você vai tomando decisões sem precisar pensar muito. As decisões elas seguem uma lógica e seguem absolutamente o mesmo padrão. E aqui eu quero fechar esses primeiros 10 minutos da nossa conversa perguntando para você. O seu negócio é produzir produtos de baixo valor agregado
ou o seu negócio é produzir produtos com diferenciação. Se o seu negócio é produzir produtos com diferenciação, quais são os fatores que fazem valer a pena para o seu cliente consumir o seu produto ou revender o seu produto? Toda a sua empresa deveria ter uma mesma lógica e uma mesma definição clara desses valores. Então assim, cara, o cliente tem que pagar mais caro para a nossa empresa porque a nossa logística é melhor, porque a durabilidade do nosso produto é melhor, porque ele consegue colocar uma margem melhor quando revende o nosso produto, porque o nosso produto sempre a gente trabalha de diferenciação, a gente sempre tem um design diferente, a gente sempre lança a tendência. Então veja que você tem que ter aqui um arsenal poderosíssimo de diferenciais que você tem no seu produto e no seu serviço. Você tem que ter aqui um grupo de diferenciais muito fortes que você tem no seu produto ou serviço, que não pode ser simplesmente, certo, do outro lado, preço. Agora, volto a dizer para você, se você é diferenciação, você tem que tomar cuidado porque há uma tendência de arrasto muito grande para que você venda preço. Então, quando você define que o seu negócio é vender diferenciação, você tem que trabalhar muito fortemente a diferenciação. Agora você pode falar o seguinte, Caetano, eu tenho produtos que são diferenciação e eu tenho os produtos também que é para brigar com o mercado mais popular. E aqui eu quero falar do segundo ponto que para mim é um fator determinante quando a gente fala de chega de desconto, que é o mix de produtos. Quando a gente trabalha com mix de produtos equilibrado, a gente consegue ter uma estratégia de produtos, e eu falei aqui, eu gravei uma aula sobre mix, se você não assistiu ainda, você assista. Você consegue ter um mix de produto que proteja os seus produtos ou os seus serviços, certo? Para que você possa ter produtos de combate, para combater com o mercado, e para que você possa ter produtos intermediários, certo? Para manter o posicionamento, e que você possa ter produtos super premium. Com esses produtos super premium, você mantém o seu posicionamento de diferenciação no mercado. Você fala, Caetano, mas essa empresa, ela é diferenciação ou ela é produto de baixo valor? Veja que ela, na estratégia de mix dela, ela criou um produto que permite que ela trabalhe com os concorrentes de combate de preço para que ela possa manter os seus produtos de maior valor agregado flutuando e consiga, dessa maneira, vender mais valor. Então veja, que se você não assistiu minha aula de mix, aí assista, tá aí disponível na internet. Se você trabalha com um mix equilibrado, permite que você trabalhe com produtos altamente diferenciados e deixe outros produtos concorrendo lá embaixo. Você vai falar, Caetano, você está aqui para falar de produto, de desconto, você está falando de mix de produto? Estou falando de mix de produtos. Sabe qual é o pior cenário? O pior cenário é quando você pega o seu produto que tem diferenciação e começa a tentar achatar o preço dele para que ele chegue perto do custo do concorrente que não tem o mesmo diferenciação que você tem. E a grande maioria das empresas, elas trabalham dessa maneira. Como muitas vezes elas não pensam estrategicamente no mix de produto, ao invés de ter um produto que concorra aqui, que tem uma entrega mais lenta, uma qualidade menor, uma quantidade de matéria-prima menor, um custo de produção menor, ou seja o que for, ela, ao invés de criar esse produto, ela tenta fazer com que o seu produto de diferenciação chegue nesse produto aqui. E aí ela fica trabalhando desconto e ela fica corroendo o resultado do seu produto de maior diferenciação. Isso destrói o posicionamento da empresa, porque isso vai consumindo o resultado e consumindo o resultado consome a sua capacidade de investimento, consome a sua capacidade de desenvolver, consome a sua capacidade de treinar, consome a sua capacidade de trabalhar o branding da sua empresa. Por quê? Porque é nessa diferença, que é nesse delta, que está a grana que você tem para investir na sua empresa. Quando você começa a achatar isso, você começa a levar o seu produto e o que acontece? Sempre vai ter alguém vendendo mais barato e você vai perdendo margem. Em algum momento você perde margem, você perde diferenciação e você perde também posicionamento. E aí você está na lama. Então, quando você pensa em trabalhar mix, você estrategicamente, você de alguma maneira combate o desconto. Você vai falar, Caetano, mas essa empresa, vamos pegar esse exemplo que você está falando, uma empresa que tem lá o produto premium, o produto médio e o produto lá de combate lá embaixo. O negócio dela é diferenciação? Ou ela deveria ter só o produto premium? Cara, sim, ela poderia ter só o produto premium. E se ela tivesse só o produto premium, seria o purismo máximo da diferenciação.
certo? Mas hoje poucas empresas conseguem ter só o produto premium. Você concorda comigo? Eu vejo nos nossos clientes, trabalhos que a gente faz na Venda Mais, é muito difícil você conseguir ter só o produto super premium. De alguma forma, esse produto super premium ele começa a ser atacado por produtos de menor diferenciação e você precisa pensar o que você vai fazer ou não. Você pode falar assim, Caetano, não, o meu negócio é só ter o produto super premium, ferre-se, eu quero ficar lá em cima, eu consigo, eu tenho caixa, eu tenho posicionamento, eu tenho marca, eu quero ficar só lá em cima. Ótimo. Agora, o pior movimento que você pode fazer é não pensar em mix e tentar trazer esse produto super premium para uma capacidade de negociação tão baixa quanto tem um produto comoditizado no mercado. E na maioria das empresas é isso que eu encontro. Por não pensar em mix de uma forma estratégica, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam colocando o seu produto de maior diferencial para concorrer com um produto de menor diferencial. Isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece lentamente e essa corrosão de resultado vai acontecendo lentamente. Então, ou o meu produto tem commodity e eu vou trabalhar com eficiência, ou ele é diferenciação, mas eu também vou ter que trabalhar com eficiência. Por que as pessoas querem consumir o seu produto? Por que as pessoas consomem o seu produto? Porque fatores são básicos. Em primeiro lugar, status. Porque ela consegue, de alguma maneira, ela tem uma percepção de status por consumir o seu produto. Pouquíssimas marcas conseguem fazer isso, mas tem muitas marcas mundiais e locais que conseguem trabalhar isso muito bem. Pô, eu trabalho com esse produto aqui porque esse produto é diferenciado, esse produto aqui, cara, quando eu coloco esse produto na minha obra, quando eu coloco esse produto na minha casa, quando eu coloco esse produto para revender na minha empresa, eu claramente estou posicionado assim, certo? Status. Segundo ponto é ganho real. Que ganho real o meu produto consegue gerar para o meu cliente? Se o cliente revende o seu produto, ele consegue colocar uma margem maior no seu produto, você orienta o cliente de forma que ele consiga colocar uma margem melhor e maior no seu produto para que ele tenha um ganho de real. Então o primeiro ganho é o social, é o status. E o segundo ganho é o ganho real. Ele consegue girar o seu produto mais vezes que o concorrente, ele consegue colocar uma margem maior no seu produto do que ele consegue colocar no seu concorrente. Quando ele usa o seu produto, ele consegue ter uma eficiência produtiva maior. Ele consegue ganhar mais dinheiro aplicando o seu produto e utilizando o seu produto. Esses são os diferenciais reais do produto. Ele consegue ter menos estoque porque a sua logística faz o produto chegar lá mais rapidamente e dessa forma ele não precisa ter um estoque tão grande. Esses são diferenciais reais do produto. Então você precisa ter na sua equipe, ou na sua empresa, ou na sua liderança, claramente quais são esses diferenciais de status do produto que você vende, se é que ele tem, e quais são os diferenciais reais que você consegue gerar para o seu cliente. E trabalhar reforçando esses diferenciais reais faz com que o seu produto cada vez mais ganhe valor perante o seu cliente. O grande problema é, a gente chega numa empresa para fazer a apresentação, para fazer o treinamento, fazer uma palestra, um projeto. E a gente pergunta para as pessoas quais são os diferenciais que o produto ou serviço que vocês vendem ou a empresa de vocês tem em relação aos concorrentes. Ninguém repete a mesma coisa. É uma loucura. Cada um diz uma coisa diferente e ninguém repete os mesmos 3 diferenciais. Você entende que se sua equipe não tem claro esses 3 diferenciais, significa que o seu cliente também não vai ter claro os seus 3 diferenciais. E significa que se ele revender, o cliente final também não vai ter claro. Então o primeiro passo é você, depois de definido qual é o seu posicionamento, definir qual é a matriz de sustentação de valor que você tem para a sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço, para determinada classe de produto ou serviço que você tem dentro da sua companhia. Quando você consegue criar isso, e quando você consegue trabalhar isso, e quando você consegue comunicar isso, a sua estrutura de sustentação de valor está muito forte. E aí uma parte importantíssima desse processo de sustentação de valor se chama treinamento. É preciso treinar sistematicamente a equipe para que ela venda valor e para que ela perceba a diferenciação e para que ela comunique a diferenciação do seu produto. Se você não treina o seu time sistematicamente, tem uma outra força que treina o seu time a falar o tempo inteiro, cara, o seu produto está muito caro, que é o cliente, o seu produto está muito caro. É o cliente repetindo isso sistematicamente. Por mais que ele perceba o valor do seu produto, ele vai repetir isso sistematicamente e ele vai levando a sua equipe para lá.
O que faz que a sua equipe fique consciente dos diferenciais dos seus produtos, dos seus serviços, é você repetir sistematicamente isso. E isso é função do líder. Isso é função do líder manter um posicionamento claro na cabeça da sua equipe, e a única maneira de fazer isso é com exemplos, certo? Com uma proteção de resultado do seu cliente e, acima de tudo, treinando a sua equipe para isso. Tem uma frase que eu uso muito que é o seguinte: só vende valor quem tem valor. Então não adianta nada você pensar que você tem uma empresa que não tem valor, que não trabalha com valor, que não desenvolve o valor, você pensar que essa empresa vai conseguir vender valor para o seu cliente, porque ela não vai conseguir vender valor para o seu cliente. Então tem que estar na essência da sua empresa a construção de valor. Tem um ponto que eu gosto de trabalhar muito, que é o seguinte: 3 dimensões de valor. As 3 dimensões de valor são, em primeiro lugar, o produto ou serviço que você vende, certo? O que ele tem de inovação? O que ele tem de diferenciação? O que ele gera de produtividade? O produto ou serviço que você vende, o diferencial direto que está anexado no produto ou no serviço que você vende. Ele gera inovação, ele gera produtividade. O que mais ele gera para o seu cliente? Ele gera uma margem maior para o seu cliente. O segundo ponto é a empresa. E aqui a gente entra numa seara terrível, uma seara extremamente importante. Qual é a imagem institucional que a sua empresa transmite para o seu cliente? A imagem institucional é a imagem além do produto que ela vende. Quais são as provas sociais que a sua empresa apresenta para o cliente? De que maneira a sua empresa, além de provas sociais, que são depoimentos de outros clientes sobre o valor que percebem na sua empresa, no produto ou no serviço que você vende, de que maneira a sua empresa está inserida na sociedade e de que maneira a sua empresa está inserida em projetos que agreguem valor à imagem que ela tem. Imagem institucional da empresa é algo que tem sido cada vez pior trabalhado. Mas tem cada vez mais importância. Você vai falar, Caetano, por que tem sido pior trabalhado? Tem sido pior trabalhado porque muitas empresas gastam tempo investindo no seu produto, gastam tempo investindo na imagem do seu produto e gastam muito pouco investindo na sua imagem institucional, no seu posicionamento institucional. E isso é fundamental e cada vez mais fundamental na maneira com que o cliente consome o seu produto. A maneira que você tem, por exemplo, uma consciência ecológica, a maneira que você tem uma consciência de consumo de energia, a maneira que você tem uma consciência social, a maneira em que a sua empresa está envolvida em algum projeto social, a maneira em que a sua empresa desenvolve os produtos e os serviços que eles vendem, a maneira em que a sua empresa está inserida na sociedade, em instituições sociais na sua região, e como ela comunica isso para o seu cliente. Porque tem um monte de empresa que faz isso, mas não comunica isso para o seu cliente. Será eu, numa cultura nossa judaico-cristã, né, que tem que fazer o bem sem contar quem, né? A gente acaba não contando diferenciais institucionais poderosíssimos na nossa organização, que em primeiro lugar tem que ser comunicados para a nossa equipe, ou seja, não adianta você fazer uma coisa mentirosa, porque isso não vai acontecer, porque a equipe sabe se você está fazendo isso efetivamente ou não, a imagem institucional que a sua empresa tem, sim ou não. Certo? E em segundo lugar, a sua equipe vai levar essa imagem institucional para o cliente, obviamente trabalhando com o marketing da sua empresa e trabalhando com o reforço de comunicação da sua empresa. Então, tripé. Primeiro lugar, que eu já tinha falado aqui com vocês, produto. Como o seu produto tem resultados diretos próprios dele, gera mais resultado para o seu cliente. Segundo lugar, a imagem institucional da sua empresa. E o terceiro ponto, que eu acho um ponto super importante, é o vendedor. É o atendimento que a sua empresa presta. É a capacidade que a sua equipe tem de resolver problemas do cliente. Seja ela automática ou seja ela via time. Sobre a capacidade que a sua equipe tem de relacionamento. A capacidade que a sua equipe tem de estabelecer um relacionamento com o seu cliente. A capacidade que a sua equipe tem de perceber que o negócio dela não é o produto só que ela vende. É como o cliente consome e ganha dinheiro com o produto que ele revende ou que ele consome. Então, a capacidade de relacionar-se, estou lendo aqui, a capacidade de solucionar problema, a velocidade de atendimento, a maneira com que a sua equipe comercial consegue ajudar a equipe comercial do seu cliente a ganhar mais, a vender melhor, a usar melhor o produto, ou seja, a capacidade que a sua estrutura tem e sua equipe comercial tem para treinar o seu cliente e desenvolver o seu cliente.
Então, a sua estrutura de venda, a sua estrutura de suporte, a sua estrutura de atendimento, a sua estrutura de pós-venda, a sua estrutura de trade marketing, cria valor para o seu negócio. Então, esse tripé de produto, imagem institucional e estrutura de atendimento, suporte, trade, treinamento, capacitação, orientação do cliente, esse tripé é o tripé que sustenta valor da sua empresa dentro do seu cliente. Então, quando você percebe isso, você começa a trabalhar esse processo mais equilibrado. Produto, estrutura de atendimento, imagem institucional. Como eu faço para todo esse processo comunicar de uma maneira sistemática com o meu cliente? E a maioria das empresas não usa isso bem. A maioria das empresas, você vê a comunicação dela, não tem nada a ver com nenhum desses três pilares. Sabe, o cara, a única comunicação que ele faz, por exemplo, é vender preço. Supermercado, cara. Você entra em propaganda do supermercado, você vê propaganda do supermercado, o que os caras têm? Preço, 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 preço. Cadê a imagem que esse cara quer transmitir? Cadê a comunicação que esse cara quer transmitir? É preço. Quando você faz o catálogo de produtos, catálogo ainda tem virtual ou físico, você faz o catálogo de produto. As primeiras páginas do catálogo de produtos seu são para falar de diferenciais da sua companhia, ou ele abre a primeira página e já cai em produto. A sua página da internet é uma página da internet, o seu site é um site que fica falando de produto ou é um site que trabalha diferenciações de uma maneira estruturada da sua organização? A sua rede social, de alguma maneira, repercute essas crenças, esses valores, esses diferenciais de produto, esses diferenciais institucionais da empresa e esses diferenciais do serviço e da maneira que você atende o cliente? Ou a sua comunicação o tempo todo está falando de produto, está falando de preço, está falando disso? Você vai falar, ai Caetano, que ridículo que você está falando. Não, não é ridículo, porque a grande maioria das empresas comunicam simplesmente dessa forma. Comunicam simplesmente o preço, o produto, o lançamento, e ela não comunica todo esse tripé de sustentação. Entra agora no site da sua empresa. Está lá no site claramente quais são os valores, quais são os princípios, quais são as crenças da sua empresa. Entra agora na rede social e veja se ela está comunicando de verdade esses diferenciais. Na sua reunião líder que você faz com a sua equipe todos os meses. Porque reunião é treinamento. Ou a reunião diária que você faz com a sua equipe, ou a reunião semanal que você faz com a sua equipe. Essas reuniões, você pontua valores diferenciais da sua empresa? Ou essas reuniões são só para cobrar, para estimular, para trabalhar produtos e tudo isso, e todo esse tripé de sustentação de valor fica desacreditado? Então, por exemplo, sou conselheiro de algumas empresas. O cara da logística vai lá e fala o seguinte, 80% das entregas aconteceram num prazo de 24 horas esse mês. Cara, isso tem que ser comunicado na rede social. Esses dias eu estava num cliente falando o seguinte, os nossos vendedores, se somar o que todos fazem, nós damos a volta ao mundo. Olha só, 2 vezes durante um mês. Se somar o que andam todos os nossos vendedores, nós damos a volta ao mundo 2 vezes todo mês. E aí eu estava naquele momento inspirado lá dentro da empresa, falei assim, cara, a gente precisa comunicar isso para o cliente. Ele falou, como? Eu falei, cara, a gente dá 2 vezes a volta ao mundo com uma equipe comercial que está num estado só e a gente não comunica isso para o cliente. Você poderia comunicar lá para o cliente e assim, cara, nossa equipe comercial anda tantos 1000 quilômetros todos os meses, dá 2 voltas ao mundo para estar mais perto de você, que é nosso cliente. Então veja que quando você entende os diferenciais e entende que você, cara, ter uma equipe em campo custa super caro, você começa a criar maneiras de comunicar isso para o mercado que também agreguem valor para o seu cliente. Quando o seu cliente consegue ganhar mais dinheiro com o produto, com o serviço que você vende, quando o cliente consegue ter mais resultado, você grava ele falando isso e fala, cara, isso daqui é uma coisa que eu preciso usar como depoimento, uma prova social de verdade. Quando o seu cliente aplica o seu produto e consegue ter um resultado extraordinário, agronegócio, por exemplo. Cara, usei esse produto, esse herbicida, eu usei esse produto aqui e, cara, consegui ter um resultado 30% maior que eu tinha. Hoje em dia não adianta nada o cliente falar isso. Porque quando o cliente percebe isso, ele é um cliente satisfeito.
Quando você consegue gravar o depoimento desse cliente e publicar nas suas redes sociais, você consegue ter vários clientes absolutamente focados no seu produto e na sua solução. Então veja que entro aqui num segundo passo. Quando eu falo de prova social do cliente, é o cliente ajudando sua empresa a vender os diferenciais que você consegue gerar para o seu próprio cliente. Nada vale mais do que você gerar depoimentos dos seus clientes gravados e devidamente documentados e autorizados, porque também é super importante, para que você comunique isso para os seus outros clientes. Então, toda vez que você gera um diferencial, seja ele um diferencial, volto a dizer, em produto, inovação ou produtividade, um diferencial institucional, que é você e a sua empresa inserida na sociedade, seja na maneira como você desenvolve a sociedade que está em volta de você, seja na maneira que você participa de programas sociais, seja na maneira que você tem uma empresa socialmente responsável, ecologicamente responsável, certo? O como você comunica isso para o seu cliente. E o terceiro ponto é como o seu atendimento como diferencial é comunicado para o seu cliente. Então veja, quando você entende esse tripé de sustentação, você entende até como você vai comunicar. Cara, eu preciso falar um pouco disso, preciso falar um pouco daquilo, preciso falar um pouco daquilo. E o que você repete sistematicamente como atitude, como atuação e como comunicação, acaba sendo uma verdade da sua organização. Até rimou. Você vê que até rimou. É isso. Então, o cliente sempre vai falar de preço. Tem um caso muito engraçado que eu gosto muito. Estou tomando um Red Bull aqui, vou tomar aqui, dá licença. Tem um caso muito engraçado que é do Jacques Cousteau, né? Um repórter, em algum momento que ele veio para o Brasil, quem não é Jacques Cousteau é muito novo, ele veio aqui, mergulhou na Amazônia, no Rio Amazonas, conheceu tudo lá, e ele fez vários documentários sobre isso. O mergulhador, tudo que você conhece de mergulho no mundo foi inventado por esse cara, Jacques Cousteau. E aí no final um repórter foi perguntar para ele, falava assim, doutor Jacques, obviamente que ele entende muito do tubarão, estava lá na Amazônia, o cara foi perguntar para ele, falou, doutor Jacques, se eu encontrar um tubarão, ele pode me morder? Aí ele falou, pode. E se ele estiver em bando, ele pode me morder? Ele falou, pode. E se ele estiver bem alimentado, ele pode me morder? Aí o Jacques Cousteau falou, pode. Daí o repórter falou, cara, eu não estou entendendo. Se o tubarão estiver bem alimentado, ele pode me morder? Daí ele falou, pode. Daí ele falou, eu não estou entendendo a lógica. Aí o Jacques Cousteau olhou para ele e falou assim, é a lógica do tubarão. Não é a sua lógica. A lógica do cliente é a lógica do tubarão. O seu cliente vai pedir desconto? Sim, o seu cliente vai pedir desconto. Sempre, sempre. O cliente é amigo, ele vai pedir desconto. O cliente adora o seu produto, ele vai pedir desconto. A lógica do tubarão e a lógica do cliente é a lógica que ele pedir desconto. Eu fico apavorado quando eu vejo estruturas comerciais, empresas, equipes comerciais, que falam assim, cara, o meu cliente não entende o valor do meu produto porque ele pede desconto. Eu falo, cara, quando você vai comprar, você pede desconto? O cara fala, sim, eu peço desconto. Então o cliente sempre vai pedir desconto, cara. O cliente sempre vai pedir uma maneira de conseguir pagar menos pelo produto que você vende. A diferença é que quando ele for falar do seu desconto, do seu preço, é a hora que você volta e você fala o quê? Dos diferenciais do seu produto e do seu serviço. Esse dia eu estava numa empresa e o cliente, um dos vendedores, melhores vendedores dele, chegou e falou o seguinte, cara, na pandemia, ninguém tinha produto para entregar, cara, eu entregava produto para esse cliente sistematicamente, protegemos esse cliente, entregamos bem para ele, conseguimos manter um atendimento super bacana para esse cara e agora ele voltou a me pressionar para preço. Eu falei, vai dizer que você está triste com isso. Vai dizer que você não sabia que isso ia acontecer. Obviamente o cliente vai ignorar o diferencial que você fez, certo? Mas cabe a você retomar os valores que você tem, certo? Legal, cara. Posso vender mais barato? Não. Mas não se esqueça que quando ninguém tinha produto para te entregar, nós te entregamos em dia. Não se esqueça que quando ninguém tinha promotores para colocar nas suas lojas, nós tínhamos promotores para colocar nas suas lojas. Não se esqueça que quando todo mundo recebia e tinha falta de produto, não recebia e tinha falta de produto, nós estivemos aqui junto com você. Agora a gente tem um momento que tem produtos no mercado, mas daqui a pouco pode acontecer de não ter também. E você tem que ter certeza de uma coisa, você continua sendo o nosso cliente especial. Agora você vai falar assim, pô, Caetano, você está falando aí é muito fácil, né? Falando aí, gravando aqui é muito tranquilo. Mas o cara lá no campo, ele sabe fazer isso? Não. Quem sabe ele não saiba. Por isso existe treinamento, por isso existe desenvolvimento, por isso existe acompanhamento, por isso existe reforço de posicionamento da sua empresa. Porque para que a sua equipe fale isso dessa maneira que eu estou falando,
é treinar, é desenvolver, é estimular o seu time a repetir o processo de valor. Porque o cliente vai sempre passar o tempo inteiro falando, cara, tô tirando valor. O cliente vai passar o tempo inteiro tentando tirar o valor do seu produto. E cabe ao seu vendedor, cabe à sua empresa, cabe à sua comunicação, naqueles 3 pilares, vou repetir, produto, empresa, imagem institucional e atendimento, cabe à sua estrutura de comunicação ajudar a sua equipe a reforçar esses diferenciais para o cliente. A ponto que o cliente chega e fala assim, eu pago um pouco mais por esse produto, porque eles realmente são diferenciados. Esse é o jogo. Esse é o desafio. Eu não vou falar aqui para você, vai falar, Caetano, você é contra desconto? Não, cara, eu acho que desconto é parte do jogo. Mas desconto não pode ser o jogo. Quando o desconto é o jogo, você tem um grande problema. O desconto é uma parte do jogo. Você vai falar, Caetano, me explica um pouco mais sobre isso. Ah, cara, desconto é uma moeda de troca. Desconto não pode ser uma moeda de cessão. Ah, o cliente compra um produto por mês e ele quer pagar mais barato. Ah, que beleza, né? Até eu quero pagar mais barato. Qual é a contrapartida aqui? Qual é a proposta? É um jogo de negócio, é uma negociação. Ah, não, cara, esse cara compra um produto por mês, mas ele falou que se a gente conseguir fazer tal condição para ele, ele compra 3 produtos, e se ele comprar 3 produtos, ele vai tirar um concorrente nosso lá de dentro. Opa, o jogo é uma troca. Ó, cara, o cliente compra só esses 5 SKUs da gente, mas ele tá afim de comprar 15 SKUs da gente. E ele quer uma condição para conseguir comprar mais produtos e para a gente conseguir girar. Condição pode ser preço? Pode. Condição pode ser outro diferencial. Afinal, tem uma frase que eu gosto muito de usar. O que você oferece para os seus principais clientes que não seja só preço baixo. Que serviço, que estrutura de diferenciação você oferece para os seus paretos, seus 20% dos clientes que representam 80% do seu consumo? O que você oferece de diferenciação para esses produtos, para esses clientes? Ou você só oferece preço para esses caras? Se você só oferecer preço para ele vai comprar preço. Então veja que desconto é parte do processo. Mas não pode ser o processo, não pode ser o jogo inteiro. O que eu preciso, o que eu vou estimular meu cliente a fazer se eu der uma condição diferenciada para ele? Esse é o passo. A gente precisa ter essa reflexão. Eu fico louco quando eu estou com algum diretor comercial, algum gestor comercial, e a equipe liga e fala assim, cara, o cliente quer desconto. Ah, ele vai fazer o que de diferente? Nada. Ele só quer desconto. Então a resposta é não. E você, como empresa, precisa criar uma lógica, uma estrutura de o que o cliente precisa fazer para conseguir tal condições. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui num papo meio delicado, assim, é muito estratégico, né? Então é super complicado quando a gente trabalha com precificação nos nossos clientes, né? Ah, o cliente lá, vamos dizer assim, vou citar aqui um exemplo, porque se eu mergulhar nisso daqui, cara, a gente não sai disso daqui hoje. O cliente é um grande atacado. Esse grande atacado, ele consome muito volume, certo? Então consumir volume é parte para ele ser considerado um grande atacado, senão ele não participa da tabela de preço do atacado. Mas ele compra um grande volume de pouco mix. E esse cara quer conseguir uma condição especial. Para ele conseguir uma condição especial, ao invés de comprar só 5 SKUs que ele compra da gente, ele precisa comprar 20 SKUs. Se ele comprar 20 SKUs da gente, eu consigo fazer, ao invés de um preço X, X menos 3%. E se ele comprar 25 SKUs, eu consigo fazer X menos 5%. Veja que essa lógica de cluster e precificação é uma definição da empresa. E essa definição da empresa deveria ser tão clara para o cliente que o cliente deveria saber claramente o que ele precisa fazer para conseguir ter uma condição comercial melhor. Eu sei que é muito complexo explicar isso daqui. Então, por exemplo, assim, eu vendo material de construção e meu produto é super diferenciado e eu vendo alguns produtos meus em boutiques, aquelas lojas de material de construção com produtos super elitizados. Esse cara compra produtos de alto valor agregado, certo? Mas o volume que esse cara compra é baixo. Normalmente essas lojas não gostam de estocar produto. Se esse cara, ele tem um preço de X, mas ele quer conseguir condição especial. Para ele conseguir uma condição especial, eu preciso que ele estoque produto na loja dele. Porque se ele estocar produto na loja dele, eu consigo fazer com que ele tenha estoque lá, que ele revenda o meu produto, entregue o meu produto, cai meu custo logístico, eu consigo repassar esse benefício para ele. Então veja que quando... Me desculpe. Quando eu consigo trabalhar com o meu cliente, também fala igual um doido, né? Quando eu consigo trabalhar com o meu cliente
claramente o que ele precisa fazer para conseguir um resultado, uma condição comercial melhor, fica muito mais lógico o processo e depende menos da equipe comercial definir se vai dar desconto, se vai dar uma condição especial ou não. Então, criar esses clusters, eu sempre defino 4 grandes clusters dentro da sua empresa. Cara, clientes de alto volume e pouco mix. Para ele conseguir condição melhor, precisa comprar mais mix. Clientes de produto de maior valor agregado e pouco volume. Para ele conseguir uma condição melhor, ele precisa comprar mais volume ou estocar produtos, como eu disse aqui, certo? Clientes de produtos de combate da minha empresa. Esse cara eu preciso que comece a consumir um produto ou 2 produtos de maior valor agregado. Se ele conseguir fazer isso, ele consumir esse produto e isso representar X% na vida dele, ele consegue uma condição especial. Então veja que você vai definir 3 ou 4 clusters para sua empresa. Se você precisar de ajuda, você já sabe, você fala com a gente da Venda Mais e você com isso consegue fazer a movimentação. Você vai falar, Caetano, mas o tema da nossa conversa hoje não é chega de desconto? Sim, o tema da nossa conversa hoje é chega de desconto. É o que você precisa fazer para direcionar o seu cliente para que ele tenha o comportamento de consumo que você precisa que ele de verdade tenha. Então veja que eu falei aqui com vocês sobre não adianta você achar que a sua equipe vai vender valor se você não tiver claro se o seu negócio é vender valor ou vender preço. Se o seu negócio é vender preço, quais são os 3 pontos de sustentação? Eu já falei de posicionamento aqui com vocês também. Quais são os 3 pontos de sustentação? Porque o cliente precisa pagar mais caro pelo produto ou pelo serviço que você vende. Qual é a sua estratégia de sustentação de valor baseado nos 3 pontos? Produto ou serviço, diferenciais diretos, produtividade, inovação, margem de resultado, margem de lucro que o cara consegue colocar em cima do seu produto, do seu serviço, produtividade. Segundo, imagem institucional da sua empresa, de que maneira você tem uma imagem institucional forte, de que maneira você transmite confiabilidade, de que maneira você investe em tecnologia e esse investimento em tecnologia ajuda no posicionamento e na imagem institucional da sua empresa, tecnologia, ó, esse ponto aqui é super importante. E o terceiro lugar, de que maneira você atende o seu cliente, você dá suporte para o seu cliente e o cliente se sente protegido consumindo na sua empresa. Fechando esses 3 valores, fechando esses 3 pilares de sustentação de valor, você tem uma empresa que sustenta valor. Hoje eu estou falando igual um doido, eu fico tossindo aqui. Consegue ter uma empresa que sustenta valor e essa empresa que sustenta valor consegue vender valor para o cliente e de alguma maneira consegue evitar desconto. E por último ponto que eu falei para vocês, como você tem clusters, porque desconto vai acontecer em algum momento, e você consegue falar para o cliente claramente o que ele precisa fazer para conseguir uma condição comercial melhor. E geralmente esse movimento que o cliente vai fazer é um movimento que consegue reduzir custo na sua empresa. Como eu falei para você, o cara estoca o produto seu, ao invés de ter só o produto que ele revende, ele estoca para revender esse produto, diminui o seu custo de logística, diminui o seu custo de logística, você consegue repassar um desconto especial para esse cliente. O cliente compra pouco SKU, compra um volume muito grande. Se esse cliente comprar produto de maior valor agregado, a margem da sua empresa aumenta, você consegue trabalhar uma parte dessa margem para você dar em desconto para o seu cliente se necessário for. Você vai falar, Caetano, você está falando que é sempre necessário dar desconto? Não. Às vezes você consegue trabalhar sem desconto, mas isso é uma raridade no mercado. O mais importante é que a sua empresa tenha controle sobre o processo de valor, de geração de valor, de estruturação de valor, e que ela, dessa maneira, tendo uma estrutura de sustentação de valor, ela consiga transmitir essa comunicação para o seu cliente e o cliente pressione menos por preço. Mas lembra a história do tubarão. O cliente sempre vai pressionar por preço. O cliente vai sempre querer pagar mais barato. A briga é sua equipe treinada, sua estrutura de construção de valor forte o suficiente para que quando o cliente falar de preço, você tenha muita coisa a dizer. Mas não adianta dizer só na hora que o seu cliente pressiona. É preciso dizer sempre, para que na hora que o cliente pressionar por desconto, você só tenha que reforçar o valor que a sua empresa tem e que ela comunica na rede social, no site, na venda, no processo, no atendimento, no produto, no serviço e na imagem institucional que você tem. Chega de desconto. Essa é a grande luta. Mas para parar com desconto, a gente tem que trabalhar fortemente no reforço do posicionamento de valor da nossa empresa. Tá bom? Grande abraço e até mais.